Olá, bom dia, amados. Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E o Jesus Nosso de cada dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, tudo bom, Luiz, Andréia, Cecília? Vamos entrar aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Bom dia, Elizabeth. Que essa seja uma quinta-feira de alegria, de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que seja uma quinta-feira onde a gente intencionalmente, queridos, busque mais a nosso Deus, a nosso Senhor Jesus. Bom dia, Flaviana. Seja bem-vinda aqui na live. Amados, hoje nós vamos falar sobre um grande aprendizado de Jesus, que é sobre o julgamento ao próximo, né, queridos? Nós vamos ver, a gente encontra essa palavra em Mateus, mas nós vamos ver hoje aqui na live em Lucas, capítulo 6, do versículo 37 até o versículo 42, que a cada dia a gente aprenda mais e mais e mais com Jesus, e não apenas que a gente aprenda, mas coloque em prática, né, queridos? Como a Bíblia nos ensina a não apenas ouvirmos, mas praticarmos a palavra de Deus, porque aquele que ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Então, que a gente ouça, aprenda, coloque em prática. E assim nós vamos ver com essa palavra de hoje, com esse grande ensinamento de Jesus. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Rubi, precioso do seu Jesus. Angélica, Rosângela, bom dia, queridos. Fabiana, bom dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, pela sua proteção. Obrigada por nos blindar, nos guardar, nos segurar com a sua destra vitoriosa. Pai, nós queremos agradecer, Pai, pelo teu favor, pela sua bondade que nos segue incansavelmente. Pai, obrigada pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Graças à sua misericórdia, Pai, é que nós não somos consumidos. Agradecemos porque o Senhor nos ensina tanto, 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 todos os dias, Pai. E ajude-nos, Pai, a colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos e aprendemos do Senhor. Paizinho, nós agradecemos porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por proteger, blindar e guardar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Assim como a sua palavra nos diz que nós somos abençoados ao sair, abençoados ao chegar, nós recebemos essa palavra no nosso coração. Obrigada, Pai, pela saúde, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, pela saúde dos nossos amigos. Obrigada, Pai, pelo seu favor sobre a nossa vida, sobre a vida deles. Agradecemos, Pai, porque sabemos que nada foge do seu controle, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E agradecemos também porque nenhum dos seus planos pode se frustrar. Obrigada, Pai, pela sua palavra que diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que alegria é poder ter o Senhor conosco na sua doce, amorosa, gloriosa e vitoriosa presença. Obrigada, Pai, por nos ouvir. Obrigada por querer nos ouvir. Obrigada por nos ensinar, Pai, qual é o caminho que a gente deve seguir. Nós chamamos, Pai, e queremos, Pai, que o Senhor não apenas ouça o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo, Pai, o som que sai do nosso coração. Queremos, Pai, a cada momento, Pai, ver o seu sorriso em nós. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós falhamos, que nós nos desconectamos do Senhor, que nós fazemos e falamos coisas que não deveríamos fazer e falar. E ajude-nos a estarmos atentos, Pai, para rapidamente nos arrependermos e voltarmos, Pai, para o lugar de onde não deveríamos ter saído. Obrigada pelo seu convite diário para ficarmos pertinho do Senhor. Obrigada, Pai. É uma alegria saber que temos o Senhor conosco 24 horas por dia, nos ensinando, nos amando, nos perdoando, nos ensinando, nos disciplinando. Nós agradecemos, Pai, por tudo. Obrigada por esse dia. Obrigada por esse momento. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Bom dia, bom dia, bom dia, Rogério, Salve Sneaker, Thiago, Joelma. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. O dia é hoje, o momento agora. Vamos que vamos, queridos. Nesse dia 16 de outubro. Não haverá outro dia 16 de outubro de 2025, né, queridos? Então, quando a gente entende que realmente esse é um dia único, realmente quando a gente entende que tudo passa tão rápido e que a gente pode desfrutar a cada dia, a gente pode ter momentos inesquecíveis a cada dia, a gente pode escolher tirar os olhos do desafio e colocar os olhos na oportunidade. A gente pode escolher todos os dias, queridos, reclamar ou agradecer a Deus. E a gente pode todos os dias escolher julgar o outro, condenar, apedrejar o outro. E a gente pode escolher todos os dias ter misericórdia, compaixão, não atacar e orar muito, muito mesmo por essas pessoas. Que é exatamente o que nós vamos ver aqui na nossa live hoje. A gente encontra essa passagem lá em Lucas, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 37 até o versículo 42. E nós também encontramos essa palavra em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Então, hoje é em Lucas, capítulo 6, do 37 até o 42. E também encontra essa palavra em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Bom dia, Whitson. Laine, Joelma, querida, amém, minha querida, amém, 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 em concordância em nome de Jesus, Gabriel, Rafael, Mateus, amém, que nomes lindos, querida, Rogério. Vamos lá, o que Jesus está nos dizendo aqui, queridos? Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, amados, preciosos, quantos ensinamentos aqui do nosso Senhor Jesus nesses versículos, nessa passagem, né, queridos, que a gente precisa realmente prestar atenção, né, queridos, no que tipo de julgamento, se estamos julgando, se o que estamos falando das outras pessoas, queridos, porque da maneira que estamos falando, vai voltar, vai ter esse julgamento também. Aqui Jesus mesmo está dizendo isso. E em vários momentos a Bíblia nos ensina, queridos, nos aconselha e nos fala sobre aquilo que a gente anda falando por aí, do poder das palavras. Então a gente precisa observar o que eu ando falando. Será que eu ando falando palavras de bênção, palavras de vida, declarando coisas boas para aqueles que são difíceis, que inclusive justamente a passagem de cima, que é Lucas, capítulo 6, do 27 até o 36, Jesus ensinando o amor aos inimigos. Será que nós estamos fazendo o que Jesus está dizendo para fazer? Ou estamos sendo mais um ali a ficar falando mal de tudo e todos? De alguém vai lá, faz alguma coisa, ao invés da gente ir lá ajudar, estender a mão, tá lá falando mal, a gente não sabe como foi a história. A gente não tá calçando o sapato daquela pessoa, a gente não sabe onde o calo tá apertando. A gente tá olhando toda uma situação pelo buraquinho da fechadura, ou seja, a gente não sabe a história toda.
mas tem ali um buraquinho da fechadura, a gente quer olhar e quer achar que sabe tudo do que aconteceu naquela história, o que aconteceu realmente com aquelas pessoas. Então a gente precisa, queridos, prestar atenção o tempo inteiro e tomar muito cuidado com o julgamento. Nós não somos perfeitos, somos seres humanos, vamos falhar, vamos errar. Mas o Jesus está nos ensinando aqui para que a gente preste atenção, para que a gente observe os conselhos de Jesus, queridos. Ele está sempre nos ensinando para que a gente siga plantando boas sementes. E assim essas sementes voltem para a gente multiplicadas. Por isso que Jesus sempre fala, observe, veja o que você anda dizendo. O que você anda falando? Jesus nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente pega alguém ali, fica ali falando, ao invés de liberar perdão, ao invés de liberar amor para essa pessoa, o coração daquela pessoa está cheio daquilo, então ela só vai falar disso. Então, a gente precisa observar e trocar rapidamente nosso coração, queridos, o que está no nosso coração de julgamento, de condenação, de falar mal, por amor, perdão, liberar mágoa e seguir a nossa vida. Falei com aquela pessoa, liberei perdão, aquela pessoa não teve uma receptividade tão boa, mas tudo bem, nós fizemos a nossa parte, nós tentamos, e Jesus está vendo ali a real intenção no nosso coração, a real intenção por detrás de tudo aquilo que nós fazemos. E vamos ver aqui novamente, pedaço por pedaço. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Então veja, deem. Sempre Jesus nos ensinando a entrar em ação. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Queridos, amados e preciosos, vamos observar, prestar atenção. Porque da mesma forma como estamos falando, ou podemos estar falando, de determinadas pessoas, situações, vejam que também isso será usado contra as pessoas que estão falando. Então, quem está falando vai receber, assim como Jesus está dizendo, a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, queridos, ajeite rapidamente aquilo que precisa ser ajustado. Se de repente você agora mesmo acordou, despertou, e você falou, meu Deus do céu, realmente, eu ouvi uma história, nem sei como é que foi a história, e já tô ali falando, já tô julgando, já peguei aquela pessoa ali, já acho que aquela pessoa ali é um vilão, uma vilã, e já tô falando, opa, o que Jesus está dizendo aqui é amar, não julgar, não condenar, perdoar. E a Bíblia também nos ensina, queridos, que Deus é que cuida de todas essas coisas. Aí a justiça de Deus ela é implacável, queridos, ela vai acontecer. Jesus está aqui nos aconselhando, falando, observa, presta atenção naquilo que vocês andam dizendo a respeito do seu próximo, a respeito dos seus irmãos. E aí Jesus fez a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, o que Jesus aqui está nos dizendo é que quantas e quantas vezes a gente está falando do outro, quando nós temos que olhar, pra gente, e ajustar junto com o Senhor o que precisa ser ajustado em nós. Normalmente, queridos, quando a gente começa a falar ali de alguém, é Jesus nos ensinando. A gente pode aprender, queridos, com tudo com o nosso Senhor Jesus. Falou, Senhor Jesus, essa pessoa aqui tem um comportamento difícil, isso é difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Que é que eu posso aprender, que lição eu posso tirar dessa história, o que eu posso aprender com isso. E Jesus está dizendo,
Ao invés de ficar ali falando do outro, do seu irmão, olha, você está fazendo isso errado, você isso, você aquilo, julgando, condenando, não perdoando essas pessoas, ao invés de ficar ali fazendo isso, fala, opa, peraí, como é que eu vou tirar um cisco dele se eu tenho uma viga no olho, se eu não tô vendo realmente o que está acontecendo, se eu não sei realmente como foi a história? Como é que eu quero que coisas, plantar boas sementes, se eu tô ali falando dia e noite e dia mal de uma pessoa ou de várias determinadas pessoas? É mais disso que aquela pessoa vai ter para ela, queridos. Mais disso que vai ter para ela. Então a gente precisa rapidamente ajustar. E de repente você vai nesse modo automático para alguma situação que você está passando, alguma situação que você está enfrentando. Queridos, o silêncio é muito poderoso. Muito poderoso. Então, mas estão falando isso, estão fazendo aquilo, papapá, você continua declarando amor, você continua declarando bênçãos sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida, sobre essa situação, porque você vai ter uma colheita abundante, exatamente sobre o que você está declarando sobre a vida dessas pessoas. Pode ter certeza disso, queridos. E aí você vai ter essa colheita abundante e você vai seguir conforme a palavra do Senhor. Porque como que a gente vai dizer para outra pessoa? Olha, se dentro, tentar tirar um cisco, tentar aconselhar ela, se eu mesma não estou fazendo, se eu mesma não estou perdoando, se eu mesma não estou amando, se eu mesma não estou disposta a fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus ainda diz, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então, assim, antes da gente falar do outro, condenar, fala, opa, peraí, eu. E a minha parcela nisso? E a minha responsabilidade? Deixa eu prestar atenção, deixa eu observar para ver nesse cenário, nessa situação, qual que foi a minha parcela. E realmente falar assim, eu errei, me perdoa, e amar quem tem que amar, perdoar quem tem que perdoar. Mas aqui Jesus nos ensina, esse poderoso ensinamento de Jesus a observarmos o que andamos falando sobre as outras pessoas, queridos. Preste atenção, observe. Não estou dizendo que é fácil, porque a gente sabe que vira e mexe, acontece alguma coisa, tem alguém que você fala, meu Deus do céu, Senhor, o que foi essa situação? O que foi essa pessoa aqui na minha vida? Porém, nós tiramos aprendizados de tudo, né? Eu brinco, digo que Jesus não dá ponto sem nó, né? Então, ele sabe exatamente como nos ensinar, como que ele vai colocar uma situação na prática na nossa vida, porque enquanto estamos aqui na teoria, né, queridos, dizendo que é para perdoar, para amar, não julgar, é uma coisa. Aí, até que acontece alguma coisa na nossa própria vida, com alguém desafiador, com uma determinada situação, com a gente, de repente, se cedendo sobre um determinado assunto. Então, Jesus coloca a gente para aprender na prática. E, queridos, a gente está aprendendo, é um processo de aprendizado. Então, quando e se você errar, você não fica ali para sempre se sentindo culpado. Você se arrepende, aquele arrependimento do fundo do seu coração. E saiba que quando a gente se arrepende, Deus nos perdoa, queridos, completamente. Completamente. Você pode dizer, eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. E assim você vai seguindo a sua vida. Mas antes de sair falando do outro, projetando no outro, para um pouquinho. Olha para dentro de você, veja como você poderia ter sido uma pessoa melhor, como você poderia ter lidado melhor com essa situação, como você poderia, ao invés de repente ser mais um lá, machucando, ferindo aquela pessoa com palavras, com um julgamento, como de repente você poderia ter ido lá e mandado um abraço, e dado um abraço nela, mandado alguma coisa para casa dessa pessoa, tido um gesto de amor, de carinho com essa pessoa. Porque pode ter certeza, queridos, a pessoa quando ela tá nesse momento, que ela tá ali no centro ali, sabe, que tem um monte de gente falando, julgando, apedrejando, condenando, e ninguém sabe exatamente como foi. A pessoa tá ali naquela situação, mas Deus tá vendo tudo isso. Fala, eu não tava lá, mas Jesus estava. Jesus estava, é melhor que ele esteja do que a gente. Porque ele tá ali ouvindo, e aqui tá o que ele tá dizendo que vai acontecer. Ele não tava, mas Jesus estava. Então, tudo bem, isso nos basta. Isso é mais do que suficiente para nós, saber que nosso Senhor Jesus estava ali. E quando a pessoa está ali, como eu estava dizendo, nesse lugar que ela faz alguma coisa, que os outros julgam que foi errado, que os outros entendem de uma forma e que os outros distorcem tudo, pode ter certeza que quando alguém ali vai com um gesto de amor, de carinho, de cuidado, essa pessoa nunca vai esquecer.
naquele momento que todos estavam condenando, apedrejando, julgando, machucando, ferindo, alguém foi lá e demonstrou amor. Alguém foi lá e foi como um bálsamo do Senhor no coração. Alguém foi lá e fez um gesto amoroso, mandou uma oração, mandou uma palavra, fez uma visita, entregou um versículo, ou simplesmente se fez presente, ou simplesmente encontrou essa pessoa, ficou em silêncio do lado dela, mas ficou ali à disposição. Pode ter certeza, queridos, que a pessoa que está passando por isso, ela nunca vai esquecer daqueles que estenderam a mão no momento de dificuldade, no momento que ela estava numa situação assim, pode ter certeza. E, queridos, a gente também tendo essa atitude de ir lá, de estender a mão, de dar amor, de dar perdão, saiba que é mais disso que você vai ter para a sua vida. Mais disso, que assim como Jesus disse aqui, deem, ele será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então a gente anda em amor, em perdão, em misericórdia, em compaixão. Errei, falhei miseravelmente. Senhor, perdão. Se for possível, fala com aquela pessoa, perdão, perdão. E você libera isso da sua vida, do seu coração. E você segue a sua vida com o Senhor, aprendendo. Numa próxima situação, você já sabe como é. Então você já fica ali, toma uma outra atitude, faz de uma outra forma. Tá bom, queridos? Assim nós vamos aprendendo dia após dia com o nosso Senhor Jesus. Porque assim como ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham abundantemente. Ele vai nos dando os passos, o que a gente deve fazer para que a gente tenha essa vida plena, essa vida abundante que ele nos ensina a ter. Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Prestem atenção no que vocês andam falando, pensando. E vocês encontram essa palavra lá, mais uma vez eu vou dizer, Lucas capítulo 6 na Bíblia, no Lucas capítulo 6, versículo 37 até o versículo 42. E também em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Amados, queridos, preciosos, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Queridos, amanhã, sexta-feira, nós vamos fazer a live mais cedo, tá bom? Eu vou começar a live às 6h15 da manhã. Eu sei que é muito cedo, quem não puder estar aqui ao vivo, tudo bem, queridos, vai dormir, vai descansar. Lembrando sempre que todas as lives ficam gravadas. Em fevereiro, a gente completa 4 anos ininterruptos de live do Jesus Nosso de Cada Dia. A gente começou em 2022 e ano que vem, em fevereiro de 2026, 4 anos da live do Jesus Nosso de Cada Dia. E absolutamente todas as lives, desde a live 1, elas estão aqui gravadas. Então, todas estão gravadas e amanhã, 6h15 da manhã, o Jesus Nosso de Cada Dia também não será diferente, também ficará gravado. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. A paz é Silva, Deus abençoe. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Rosângela, querida, amém. Angélica, amém. Amém, Angélica. E será, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eliana, Diogo, Bruno, Iná, Maria, tudo bom? Que bom você aqui com a gente, meu amor. Lia, Maria, pastora Marli, Alina, Rossana, Cris, Salim, Emiliana, André, Selma dos Anjos, Rita, Jussara, Lucas, Rogério, Diogo, Ana, Marcinha Neto, Ieda, Anibis, Mônica, Tiago, Ana Paula, Giovanni, Fabiana, um beijo, que Deus abençoe, queridos, a cada um de vocês. Bom dia também, Flaviana, obrigada, viu, Elizabeth, Andrés, todos vocês, queridos, um beijo. Amanhã, 6h15 da manhã, mas lembre-se sempre que as lives ficam gravadas. Observem aí, queridos, antes de falar do outro, olha pra dentro, tá bom? Um beijo pra todos, até amanhã em nome de Jesus.